Bom dia. Estamos quase às 3 horas da manhã e eu me sinto na obrigação de completar o relato do vídeo anterior. O meu método preferido sempre foi o cronológico. Contudo, neste caso, eu não tinha a menor noção, não anotei nada com datas. Tudo que eu estou relatando é de memória, sem saber o que foi antes e o que foi depois. Mas me parece que o que eu vou relatar aqui foi depois do cãozinho, do Everaldo. Cãozinho não, um cão de raça. De qualquer maneira, aqui agora vai haver uma inversão. Com a criança e com o cão do Everaldo, eu tinha sido o agente, ou seja, a força que tinha movido as forças que estavam no mundo invisível, isso eu já tinha certeza, e eu as tinha movimentado numa direção certa, com um desejo bem determinado, e elas tinham funcionado. Agora o que vai acontecer é diferente. Eu não serei o sujeito, eu não serei o agente, eu serei o paciente, eu serei o objeto. Isso vai se dar quando eu tenho por volta de 26 anos, já com a minha filha Rosicléia Rocha de Oliveira nascida, morando na rua Coronel João Teles, perto do 6º Batalhão, na época, hoje é 15º, e morava num apartamento, embaixo morava a dona Umbelina, a dona da casa, que pegava um espaço imenso, e em cima tinha 2 apartamentos, onde morávamos eu e uma professora, colega minha. Então eram 2 apartamentos mais ou menos pequenos, mas eu tinha apenas eu, minha esposa e minha filha, e eu estava junto com a minha esposa, minha filha, não sei se estava na casa da avó, não me lembro dela. Estávamos olhando a chuva, chovia torrencialmente, e nós estávamos olhando a chuva. Eu devo dizer que descrever um pouquinho aqui o que era a casa da dona Umbelina, o que era esse imóvel. Era uma casa comum, só que sobre a casa havia sido construído 2 apartamentos. Como os carros que chegavam ali estacionavam na calçada dela, ela, não querendo isto, porque estraga a calçada, né? O peso do carro vai destruindo o cimento da calçada, ela pegou aquelas pedras brutas e colocou ao longo da calçada, impedindo assim que qualquer pessoa fez um tipo de um L, de tal maneira que ninguém poderia colocar nenhum carro em cima da calçada dela. Deixou apenas uma pequena abertura para que o carro dela entrasse na garagem. Então tinha assim, embaixo, tentem imaginar, uma casa, à esquerda uma garagem muito grande, era vazada, portanto ela não tinha contato com o final da casa lá na cozinha. A calçada totalmente bloqueada por grandes pedras brutas, fazendo um L ao redor da calçada toda, pedras enormes, a gente chama de gelo baiano. E sobre a casa da dona Umbelina, 2 apartamentos confortáveis, embora pequenos, que eu e uma professora tínhamos alugado. Por coincidência, éramos ambos professores. Não sei a especialidade dela. Chovia torrencialmente, era um domingo, e eu estava vendo a chuva, me divertindo, vendo aquele barulho da chuva, e a rua não era calçada, então a areia era levada, porque a rua é inclinada, então da Coronel João Teles para Presidente Kennedy, né? A Kennedy, que é a principal, faz esquina com a Coronel João Teles. E se for por outra via, você vai encontrar o 15º hoje, que era o 6º Batalhão. Então, nessa localização, eu estava olhando, minha esposa estava do meu lado, e estávamos olhando Indústrias Beira Alta, que estava tudo fechado, o comércio fechado, era domingo, e quando eu me dei conta que uma mendiga, com 2 crianças, acomodou-se debaixo da marquise da loja da Indústrias Beiras Altas, que era um depósito de distribuição.
quer dizer, a indústria de Beira Alta, suponho que fosse, vendia óleo, azeite e coisas dessa natureza. Eu não comprava lá, porque eu comprava no mercado, ali só tinha alguns itens restritos. E então eu de braços cruzados, olhando a chuva, aquele espetáculo lindo, a natureza, eu sempre gostei muito da natureza, quando de repente uma mendiga, uma senhora pobre, entra sob a marquise da Indústrias Beiras Altas e fica encolhida, tentando se colocar o mais possível próximo da parede para não receber a chuva forte. Não adiantava, ela já estava molhada da coxa para baixo, o vestido todo molhado. Ela trazia uma criancinha na mão direita e essa criancinha da mão direita estava segurando na roupa dela e uma outra criancinha nos braços, pequenininha. Então, uma criança pequena no braço esquerdo, uma criança maior segurando ela pelo vestido na mão do lado direito, e ela, ora, cobria a criança que estava junto dela com o guarda-chuva, ora, ela levantava o guarda-chuva e cobria a si e a outra. E assim, toda molhada, naquela situação dolorosa, eu me compadeci. E aí tive a seguinte ideia: ora, a marquise da indústria Beira Alta não vai além de 2 metros, 3 metros, enquanto que a garagem da Dona Umbelina, ela pega uns 6 metros e é, portanto, um local de abrigo. Eu não ia botar mendiga na minha casa, pois eu não sabia quem era. Mas era uma crueldade deixar aquela senhora ali, magra, né, esquálida, faminta, tudo mostrava isso, com 2 crianças. Então, eu, calçado numa chinela japonesa, isso é muito importante, peguei um guarda-chuva, já que ela tinha um, eu peguei um, já que ela tinha 2 crianças, então ela já estava com um, eu peguei o outro, e aí, sem me incomodar com a chuva, nem que eu me molharia ou não, importante a sandália japonesa, viu, aquela de dedinho, já velha. Atravessei a rua e fui até embaixo da marquise da Indústrias Beira Alta. E lá eu fiz a proposta à mendiga. A senhora não gostaria de se abrigar na garagem da minha casa? Assim que eu disse para ela não ficar com receio. Olha, ela tem uns 6 metros e a senhora lá pode ficar abrigada até a chuva passar e não ser incomodada nem molhada e abrigar as suas crianças. Claro que ela aceitou. Então eu peguei a criança pequena que estava no colo dela e botei no meu colo. E a criança maior, ela botou no colo dela. E aí sim, ela com a criança maior no colo, com o guarda-chuva. Essa foi a posição final, e nós estávamos embaixo da marquise da Indústria Beira Alta. Eu com a criança menor no colo com o guarda-chuva. E nós então nos dirigimos para a casa de baixo, que não era minha, era da Dona Umbelina. Eu era inquilino. Mas eu estava tão satisfeito por ter feito aquele ato de caridade que, enquanto que a mulher passou entre os 2 blocos de pedra, eu pulei. Ao pular, a areia molhada, né, o cascalho e tudo aquilo, e a japonesa, já velha, ela saiu aquela tira e o meu pé deslizou para frente, o pé direito, porque quando eu pulei, pulei de tal maneira que saltei com o esquerdo e o direito é quem se apoiou no chão. Então, o chão estava aqui, o bloco de pedra, vários blocos estavam aqui ao redor da calçada, enquanto que a senhora, a mendiga, passou por entre 2 blocos, eu, bonzão, forte, achando que eu era o tal, então eu pulei por cima de um bloco. Ao pular por cima de um bloco, quando meu pé direito bateu no chão, deslizou e naquela mistura de areia, cascalho, chuva, água e
Então, o que eu percebi foi que, infelizmente, né, aquela tirazinha onde o nosso dedo engancha na sandália japonesa quebrou e o meu pé deslizou para frente. Eu fiquei mais ou menos, vamos imaginar aqui o chão, né? Eu fiquei nessa inclinação, aqui eram minhas costas, aqui era a minha frente. Ou seja, o bloco de pedra me esperava aqui na calçada. Eu estava em uma inclinação com a criança no colo, o que dava mais peso ainda. A criança no colo, segurado na mão esquerda, dava mais peso ainda. Era fatal. Eu ia quebrar a coluna, eu ia quebrar a espinha, eu ia ficar paraplégico. Não tinha como não. Eu já esperava a queda, o baque, a dor e talvez o desmaio. Então, vejam bem, o chão estava assim. A calçada estava toda cheia de gelo baiano, daquelas pedras grandes. A mendiga prudentemente passou por entre a vaga entre uma e outra, e eu pulei por cima de uma daquelas pedras. Ao pular, o pé escorregou, a sandália japonesa quebrou e meu pé foi para frente, meu pé direito foi para frente. Quando o pé direito foi para frente, eu perdi totalmente o equilíbrio, aí fiquei numa inclinação que era fatal, com a criança no colo, pesando, e já com essa inclinação em relação ao solo, agora eu só podia esperar a queda. E o que é que me esperava aqui embaixo? Uma pedra sem tamanho. Eu quebraria a coluna. Infalivelmente. O guarda-chuva segurado na outra mão não adiantava nada, não adiantava eu soltar e não soltar, porque eu não poderia me apoiar, a pedra bateria ou na minha nuca ou nas minhas costas, muito antes de eu apoiar a mão. Então eu esperei a fatalidade. Quebraria minha coluna, ficaria paraplégico, sei lá, morreria, bateria com a nuca ou com as costas. O fato é que eu não tinha remédio senão esperar a pancada. Para surpresa minha, duas mãos poderosas se posicionaram no meu omoplata, ambas. Uma mão no omoplata direito, uma mão no omoplata esquerdo. De onde surgiram aquelas duas mãos, não sei, porque eu estava de costas. Eu estava de costas, eu estava caindo de costas sobre o pedregulho, quando duas mãos se posicionaram nos meus omoplatas e medindo bem o meu peso, a velocidade e a força necessária, me empurrou para frente violentamente, de modo que eu, ao invés de cair para trás, eu fui empurrado para frente. Isto contrariava todas as leis de física. Agora eu não era mais o agente da ação, eu era o paciente da ação. Agora eu não fazia acontecer, estava acontecendo comigo. E eu fiquei perplexo quando eu sabia, eu já disse a vocês que minha educação escolar foi primorosa, embora eu não fosse um gênio em física, mas não era preciso ser um gênio em física para saber que naquele ângulo, nessa situação, as minhas costas aqui, o pedregulho aqui, não tinha como, o pé deslizou e o pé direito estendeu-se, a coxa direita estendeu-se e eu perdi completamente o equilíbrio, só restava esperar a queda. Duas mãos poderosas se colocaram sobre meus omoplatas e empurraram com um cálculo preciso, de tal maneira que eu não só me pus em pé, com a criança nos braços e o guarda-chuva no outro. Portanto, eu não fiz nenhum movimento, eu apenas estava imóvel, né, esperando a queda, quando bruscamente as duas mãos empurraram, eu fiquei perfeitamente em pé, e não só perfeitamente em pé, mas a sandália voou dos pés e eu fui impelido uns 2 passos para frente com uma certa violência, quer dizer, para não ter o menor risco de cair para trás. Bem, eu, na hora, só pensei no seguinte: graças a Deus, a senhora mendiga já tinha entrado na garagem, pois era enorme. Eu entrei na garagem, minha esposa estava olhando de cima do apartamento, e eu percebi que ela estava vendo tudo,
deixei a criança pequena a cargo da mãe, subi, porque era no andar superior, tinha, portanto, por dentro da garagem tinha uma escada, e quando eu cheguei na sala, eu perguntei à minha esposa, viu? O meu anjo da guarda acabou de salvar a minha vida. E o meu anjo da guarda, veja só, foi assim que eu nomeei essa força que eu ainda não sabia o que era. Invisível, inodora, insípida, como nós dizemos da água. Eu não havia ainda, não tinha visão, tanto na questão da criança, quanto na questão do cão do Everaldo, quanto aí. São três fatos marcantes, mas eu não via, eu não ouvia. Mas em todos os três casos, a força era ativa. Era uma força sobrenatural, porque ela veio do mundo invisível, tanto quando eu pedi para a criança, eu a tirei do mundo invisível e essa força de vitalidade devolveu a vida à criança. Quando eu peguei o cão do Everaldo e suspendi os quartos traseiros com cinamose, ele saiu andando assim que Everaldo chamou, embora as pernas traseiras tremessem. E aí agora era o meu corpo, com cerca de 76 a 78 quilos, que era impelido para frente. Isso negava todas as leis da física. Era impossível do ponto de vista positivo, do ponto de vista da ciência. O que estava acontecendo só podia ser classificado como a interferência do mundo invisível no mundo visível. Eu percebi, portanto, aí claramente que não havia barreiras. Eu não via, eu não ouvia, mas aí eu pude sentir a ação dessa força. E as mãos surgiram como do nada, portanto não há barreiras. O limite que impõe é a nossa incapacidade de ver. Eu não fui capaz de ver, até porque eu estava de costas, as mãos se posicionaram no meu omoplata, estão nas minhas costas, e eu não sei o que foi. Mas quando eu cheguei, mas eram poderosas. Quando eu cheguei em cima no apartamento, eu disse, viu, meu anjo da guarda acabou de salvar minha vida. E não houve comentário da outra parte. Foi a expressão que eu achei adequada. Meu anjo da guarda acaba de salvar a minha vida. Eu achei que, assim, de uma maneira muito simplória, que por eu estar fazendo uma boa ação, então eu fui protegido por Deus, pelo mundo invisível. Eu já tinha uma noção de Deus muito clara, lembram? Meu avô, minha tia, me davam as noções de história sagrada, dogma da igreja, e a minha avó a noção moral. E então o fato de eu estar fazendo uma ação moralmente boa, deveria ter acionado forças invisíveis benéficas que impediram que eu morresse, ficasse paraplégico ou qualquer coisa que me causasse dano irreversível. De repente eu me vi em pé, até impulsionado, impelido para a frente, embora a criança no meu colo fosse um peso a mais que apressaria a queda e me faria bater com mais força no pedregulho. Não dava para explicar. Era evidente demais. Não tinha o que raciocinar. Só tinha que constatar. Por quê? Como? Para quê? Eu só sabia o quê. O que tinha acontecido. Isso era claro. Isso era muito claro. Minha esposa tinha visto. Agora, como aconteceu? Como essas mãos surgiram do plano invisível para o plano visível? Como essas mãos tinham forças tão poderosas que conseguiram me empurrar com 76 quilos e uma criança de colo para frente violentamente, a ponto de eu não somente ficar em pé, mas receber um impulso para dar 2 ou 3 passos obrigatoriamente para frente, né, para não ter risco nenhum de voltar à posição de costas. E então eu sabia o que, mas não sabia o como, nem o porquê, nem o para quê. Minha busca continuava. O que eu sabia é que não havia muros entre o mundo visível e invisível.
que o mundo invisível é uma realidade, eu já sabia por causa do pedido pela criancinha e do pedido e do desejo de que o cão de Everaldo ficasse bom da cinamose. Isso eu já sabia que eu era agente, eu podia agir, eu podia querer, eu podia manifestar um desejo e esse desejo transformado em paixão poderia liberar forças capazes de curar. Mas eu jamais imaginei que o inverso podia ser verdadeiro. Então, do mundo invisível saíram mãos que me ampararam nos omoplatas e me empurraram para frente. Agora eu era o objeto dessa força invisível e eu fui salvo. Eu não quebrei a coluna, eu não fiquei paraplégico. Só me restou, quando cheguei lá em cima, até calmo, porque eu tinha feito uma coisa muito bonita, eu tinha abrigado três pessoas que estavam numa situação de miséria, e depois levei pão com manteiga, café para essas pessoas e comecei a pensar agora com mais seriedade. Antes eu era o agente. Ali pela primeira vez, o agente não fui eu. O agente estava do lado de lá, no mundo invisível. E ele era tão poderoso que ele surgiu no momento preciso, no momento em que eu estava desequilibrado, ou seja, o chão aqui, o chão nessa e eu nessa angulagem. Não tinha como não cair. Né? Pela lei de Newton, a matéria atrai a matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias. A queda era inevitável. Assim, aconteceu algo inusitado, algo que agora me levaria mais longe na minha busca. Eu já tinha alguns conhecimentos de como eu agia com aquilo que Eliphas Levi chamava o grande agente mágico, mas agora era diferente. Agora ele agiu sobre mim. Então ele tinha poder sobre mim. Ele estava me guardando. Era o meu guardião que me impedia assim de morrer, de ficar paraplégico e assim, ao ter feito uma boa ação e ao ter cometido a tolice de pular por cima da pedra, ao invés de passar por entre duas delas, como a mendiga tinha feito, eu, metido a bonzão, forçudo, super-homem, pulei e ao pular cometi todo o erro, porque quando o pé direito pousou no chão, a sandália japonesa quebrou e o meu pé com areia e água foi. Assim, aconteceu pela primeira vez um efeito telequinético, nos outros dois também, né? No caso da criança foi telequinético porque eu interferi na saúde dela. No caso do Everaldo, eu interferi no corpo do animal, então eram corpos que estavam além. Quando acontece só dentro da minha cabeça, meu Deus do céu, é gnose, né? Esqueci. Agora não vamos deixar para lá. Então, se acontece dentro da minha cabeça, então o fator é gnose, conhecimento, mas não era dentro da minha cabeça. Eram corpos que estavam sendo movidos por uma força poderosa. Em todos os três casos. Então, psicapa, psigama, agora veio. Então, se o movimento era telepatia ou um conhecimento extraordinário, era psigama, conhecimento, gama de gnose. Agora não, os três fenômenos todos eram psicapa, mais difíceis ainda de acontecer. E aí eu estava salvo, eu estava incólume, eu estava tranquilo e muito pensativo. O que havia acontecido? A minha busca continuava. Quero deixar vocês aí, pensem bastante. Isso aconteceu na rua Coronel João Teles, não sei o número porque é na esquina, com a Avenida Presidente Kennedy, bem próximo do que chamava antigamente 6º Batalhão e hoje é 15º. Então, foi ali. Havia do outro lado uma pequena casa escrito Indústrias Beira Alta que estava fechada porque era domingo. Lembro nitidamente
todos esses fatos, embora não possa situá-los cronologicamente. Sei que o fato da criança que eu pedi pela saúde foi aos 6 anos. Sei que o fato do Everaldo e do cão com a cinamose foi por volta dos 24 anos. E sei que isso aí foi próximo, 26 anos. Pronto. É o máximo que eu posso situar. Mas agora a minha busca se tornava cada vez mais acirrada, mais incansável e mais constante. Eu precisava saber não somente o que, mas o como, o porquê e o para que essas forças invisíveis agiam, interagiam no nosso mundo. Esta vai ser a minha pesquisa com o grupo do Everaldo, que tinha o mesmo interesse, mas tinha menos ferramenta do que eu. Deem seu like, não se esqueçam, é importante. Muita gente tem visto os vídeos, mas não tem dado like, e fica aí um fato extraordinário na minha vida. E acho que não sou eu sozinho. Nós sabemos que o Instituto de Duke, a Universidade de Duke nos Estados Unidos, tem registrado fatos paranormais aos milhares no mundo inteiro. Mas ali eu era o centro de tudo. Portanto, o que me interessava era o que estava acontecendo comigo. Aqui terminei de contar um fato importantíssimo na minha vida e na minha trajetória. Tudo isso vai ter uma razão final. Isso aí não estou contando apenas para me envaidecer. Eu estou contando porque hoje, aos 70 anos, 74, e muito antes, eu já sabia essas respostas. O que, por quê, para quê e o como. E eu tomei uma decisão na minha vida que redirecionou tudo, 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 graças a ter encontrado essas respostas. Por enquanto, eu apenas era um buscador. Então, obrigado, vejam o vídeo todo e convençam-se de que o que eu estou relatando aqui é a verdade mais pura e mais cristalina, dita do fundo do coração, para servir de testemunho de que não há limite entre o invisível e o visível. E assim, mas não só como testemunho, aqui como buscador, um cientista do espírito, que é assim que eles chamam. E aí nós vamos encontrar essas respostas e vamos nos acompanhando pouco a pouco. Até a próxima, que eu vou em frente.